Sabe quando você vai tomar café na casa de alguém e nesse café tem um pedaço de bolo bem gostoso, macio, cheiroso, você fica ansioso para pegar aquele pedaço de bolo, aí você pega, você corta aquele pedaço de bolo, você vai provar aquele pedaço de bolo e você pensa, nossa, que bolo gostoso. E por mais que você saiba que é um bolo muito bom, se você não for um mestre cuca, um culinário exímio, conhecedor dos ingredientes, você não vai saber exatamente, nossa, esse bolo é bom por causa que tem isso de ingredientes. Geralmente você só vai saber falar se um bolo é ruim ou se um bolo é bom, mas não exatamente o porquê disso. Pois é, na produção de vídeos é a mesma coisa. Se você não sabe do que um vídeo é feito, você não consegue dizer por que um vídeo é ruim ou por que um vídeo é bom. Quero te mostrar coisas fundamentais que você precisa entender para saber fazer um vídeo bom gerado por IA ou não. E para tornar esse assunto complexo, mais fácil de entender, eu separei 3 pilares fundamentais que a gente precisa se aprofundar hoje. E o primeiro deles é a composição de cena. Se a gente voltar para o bolo um pouquinho, isso seria mais ou menos o tamanho e formato da forma que a gente usa para fazer um bolo. Os planos, ângulos e enquadramentos são o ponto de vista da câmera, onde ela estará enxergando as coisas e como estarão posicionados os elementos na tela. E para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui o Kratos, um boneco que eu vou usar de exemplo para tudo que a gente for fazer nesse vídeo, vocês vão entendendo conforme eu for enquadrando ele na tela. Então vamos começar por alguns enquadramentos que são super conhecidos no meio do cinema para você entender melhor do que eu estou falando. O primeiro que eu quero trazer aqui é o enquadramento singular, quando a gente coloca um elemento, uma pessoa, um sujeito na tela e deixa ele centralizado, ele como foco, ele como principal. Geralmente muito usado para o espectador prestar atenção naquela pessoa, naquele objeto. Esse é diferente do enquadramento conjunto, que é quando tem mais de um personagem na tela, né? Ou dois ou mais. Então esse aí já está repartindo a atenção do espectador entre um ou mais elementos ali principais que estão aparecendo. Nós temos também um muito conhecido que é o over the shoulder, que é um enquadramento que é como se a câmera estivesse sempre acompanhando o personagem acima do ombro dele. Então tem uma visão daqui de cima assim. É como se fosse a terceira pessoa daquele personagem. Traz uma sensação de inclusão para quem está assistindo e também geralmente é muito usado em diálogos assim entre dois personagens. Temos também um enquadramento que hoje está muito mencionado nas redes sociais, que é o POV, Point of View, né, que é o ponto de vista do personagem. Então é literalmente o que o personagem estaria vendo. É um enquadramento que tem espaço para muita criatividade, né, muito usado também em filmes de terror. Inclusive uma das primeiras vezes que apareceu e foi utilizado dessa maneira criativa foi no Evil Dead, em que o cara decidiu usar esse enquadramento para criar uma tensão mostrando o ponto de vista do monstro. E daí depois daquilo foi usado diversas vezes nos filmes de terror e em outros gêneros também. Agora vamos para alguns planos muito conhecidos, começando pelo plano de estabelecimento. Ele é utilizado para demonstrar para o personagem, ó, nós estamos aqui. Então geralmente é um plano muito aberto que demonstra assim algo, ou uma estrutura, ou algum lugar em algum espaço, assim, né, um galpão, algo assim, um deserto. Para quem está assistindo se situar onde que está se passando aquela história, né? Onde que vai começar aquela cena. Geralmente é um plano que vem antes de todos os outros, só para quem está assistindo entender onde é que a gente está. Então se você for começar uma sketch, por exemplo, você vai fazer uma história no Império Romano, você coloca com um plano de estabelecimento inicial, cabanas e tendas do exército romano. E a pessoa já se situa que ela está vendo algo antigo, algo da época do exército romano. Isso ajuda muito. Você não precisar ficar falando toda hora o que está acontecendo, onde vocês estão. Você mostra e a pessoa já entende de uma vez. E aí segue o barco e vai para a próxima cena. Depois desse nós temos outro plano muito conhecido que é o plano geral ou plano aberto. Ele não é tão aberto que nem o plano de estabelecimento. Ele é um plano um pouco mais fechado e geralmente focado em ambientes, né? Então você vai ver cenas em que o personagem ele está ou em um quarto ou em uma sala, e aí mostra um pouco mais aberto o ambiente onde ele está, né? Não está mostrando, por exemplo, que ele está numa casa, que nem um plano de estabelecimento, mas mostra que ele está num cômodo de uma casa, como se fosse uma cozinha, por exemplo, é um plano aberto. Outro plano muito usado que você pode usar bastante também é o plano americano. Esse plano, para você se lembrar facilmente, é um plano que é um pouco abaixo da cintura. Uma curiosidade sobre esse plano, em inglês ele se chama Cowboy Shots. Por quê? Ele era muito utilizado em filmes de Velho Oeste, justamente porque ele pegava a parte onde fica a arma na cintura. Então era muito utilizado para demonstrar, né, aquela tensão da pessoa segurando a arma na cintura e tudo mais.
mas ele é mais conhecido hoje como plano americano mesmo. Depois desse nós temos o plano médio, que ele é um pouco mais fechado que o plano americano, ele já é acima da cintura e ele é extremamente usado no cinema também. Basicamente, se você não sabe que plano usar, use o plano médio, que ele já vai funcionar para a maior parte das coisas que você vai estar fazendo. O primeiro plano talvez seja o nome mais conhecido habitualmente fora do cinema, que é o close, ou seja, é um plano que ele é bem fechado na cara da pessoa, é um close na cara da pessoa. Também é muito utilizado principalmente para demonstrar expressões, reações, né? Então se você quiser fazer algo mais voltado para sentimentos, geralmente você pode fazer um close ali, se você quer mostrar o que a pessoa está sentindo, como ela está reagindo a alguma situação. Chegamos no plano detalhe, é um dos meus preferidos. Eu gosto muito do plano detalhe e, como o próprio nome fala, ele mostra algum detalhe da cena, algum detalhe do personagem. Nossa, eu tô filmando aqui esse saquinho. Então, se você está filmando esse saquinho, se você filma ele assim, você está filmando ele em um plano inteiro, por exemplo, né? Porque ele está aparecendo por completo. Agora, se você filma assim, você está filmando um plano detalhe. Agora, antes da gente seguir para a parte de ângulos, eu queria trazer para vocês o que é conhecido como plano sequência, para você acabar não se confundindo. Isso não é um tipo de enquadramento, tá? Diferente do que a gente falou até agora de plano detalhe, plano geral. O plano sequência é uma técnica de cinema para você conseguir fazer um tipo de captação. É quando você começa a gravar um take e vai com essa gravação do começo até o final sem cortes. Então você faz uma cena, às vezes mais de uma cena, em um take só, sem cortes. Muitos filmes conhecidos fazem isso, né? Por exemplo, 1917 faz isso, outro filme que é do pássaro lá, o Birdman faz isso também, ele faz isso quase o filme todo. Uma Casa para Cinderela faz isso 2 vezes, o filme do nosso estúdio, inclusive, a gente fez 2 planos de sequência, então não confunda plano sequência com tipos de plano, tá? Mas às vezes você pode acabar confundindo pelas palavras serem parecidas, mas não é a mesma coisa. Agora vamos entrar um pouco na parte de ângulos. Ângulos em que a gente posiciona a câmera. O primeiro deles que eu quero comentar aqui, que é bem conhecido, é o ângulo contra-plongé. O que é esse contra-plongé? É um ângulo em que você pega de baixo para cima, que nem vocês estão vendo o Kratos agora aí na tela. O que esse ângulo representa? Geralmente ele traz um ar de autoridade, um ar de uma pessoa empoderada, de respeito, né? Uma pessoa forte. Então a gente utiliza geralmente esse ângulo quando a gente quer passar até mesmo uma imagem de alguém que ou está oprimindo outra pessoa, ou uma pessoa super poderosa, que nem o Superman, né? Alguém que está acima, está desnivelado com os outros. E o oposto do contra-plongé é o plongé. É justamente o oposto, é quando você pega a pessoa de cima para baixo. E como ele é o oposto, ele também passa a ideia contrária. Então a ideia de inferioridade, a ideia de submissão, a ideia de uma pessoa que às vezes ela é mais fraca, ela não está numa posição que nem a outra pessoa está. Tudo que é o contrário do contra-plongé é o plongé. E muitas vezes alguns filmes eles fazem justamente essa jogada. Eles pegam alguém que é muito forte e joga no contra-plongé e alguém que é fraco logo em seguida no plongé. E aí dá essa sensação. Agora nós temos um outro ângulo que eu gosto muito também, que é o ângulo zenital, que é o ângulo visto de cima, 90 graus de cima. Esse ângulo, inclusive, vocês devem estar vendo aí uma inserção do nosso filme Uma Casa para Cinderela, que a gente fez pelo Tiny Studios. Você pode acessar clicando em algum lugar aí na tela que está aparecendo algum card para assistir. E esse ângulo ele é bem legal para demonstrar, né, como que está o ambiente, como que está o posicionamento das coisas, né? Então, esse é o ângulo zenital, visto de cima. O ângulo Dutch, ou holandês, que é quando a câmera ela dá uma mexida assim e ela acaba causando uma sensação de estranheza. Então é um ângulo que ele não fica reto, ele fica torto de propósito. E é muito usado realmente para causar uma sensação de desconforto, uma sensação de quero sair daqui, que essa cena acabe logo. E o último ângulo aqui, um ângulo mais simples, que é o ângulo na altura dos olhos, né? Um ângulo normal que geralmente ele combina ali com os planos, né, de close, o primeiro plano que nem eu comentei. Ele acompanha a altura dos olhos dos personagens, né? Tem alguns diretores, inclusive, que eles sempre acompanham o personagem levantando da mesa, descendo, né, ou subindo, descendo uma escada. Ele também traz uma questão forte ali de conexão com o personagem que está sendo mostrado. E agora que nós terminamos o nosso primeiro pilar, a primeira coisa que a gente precisava entender sobre direção, cinema, agora a gente vai para o segundo pilar, que é iluminação e lentes. Dentro da iluminação tem alguns termos técnicos que a gente tem que saber se a gente quiser melhorar tanto a nossa captação quanto a parte de geração de imagem, né, que você vai colocar nos prompts, por exemplo.
O contraste, como você deve saber, se você já mexeu num CapCut, no Photoshop, em qualquer programa de edição de imagem, até na edição de imagem do seu celular, você vai saber que aquela barrinha, quando você puxa ela para baixo, ela vai tirar o contraste, ou seja, vai ficar uma imagem mais opaca, sem força, sem cor. Quando você puxa ela para cima, ela vai trazer mais contraste, ela vai ficar mais forte, com mais sombra e com mais cor. Agora, ainda usando a dinâmica da barrinha de contraste, para você entender. Quando você puxa para baixo, a gente chama de um aspecto high key. E quando você puxa para cima, a gente chama de aspect low key. O low key é muito usado quando a gente precisa passar alguma cena mais dramática. E a gente usa o high key quando a gente quer passar uma cena mais leve, alegre, né, romântica, algo nesse sentido. E a gente não deixa tão contrastada, tão pesada aquela cena. E uma dica legal aqui da IA é que você pode usar o low key para dar uma disfarçada nos erros que a IA comete. Um ponto interessante aqui é que quando a iluminação fica muito clara, é muito fácil de ver as imperfeições. E isso acontece não só na IA, isso acontece em qualquer vídeo. Qualquer vídeo, principalmente qualquer VFX que é feito, né? Quando a imagem ela está muito clara, muito visível, você consegue enxergar melhor os pontos que precisam melhorar. Quando a imagem está mais escura, a gente não percebe algumas coisas e acabam passando batido. E isso ajuda na geração de vídeo com IA também, que a gente sabe que a IA gera muitas imperfeições. Então, quando a gente coloca low key, ele ajuda também a dar uma disfarçada nisso. O contraste, assim como toda essa parte que eu estou falando de iluminação, pode ser adicionada na parte do JSON chamado Lightning. E se você não sabe o que eu estou falando desse negócio de JSON, eu fiz um e-book ensinando você a entender melhor como que esse código JSON pode melhorar a qualidade dos seus prompts da geração de vídeos. Então, se você quiser, você pode acessar ele na descrição aí, baixar ele gratuitamente. Inclusive, eu fiz um outro vídeo explicando justamente sobre esse e-book, sobre como que o JSON funciona melhor no VO3, nos meus testes todos que eu fiz. Ele funcionou muito bem, inclusive tem vários outros conteúdos na internet que já trazem esse aspecto, você pode pesquisar também. Mas já cuidei para que no e-book seja bem específico todos esses aspectos que eu estou falando, para você entender também as partes dele e como melhorar essa sua geração de vídeos. Continuando agora para o tópico B da parte de iluminação e lentes, a qualidade da sombra importa. E quando eu digo qualidade da sombra, não é nada mais, nada menos do que é uma sombra dura ou é uma sombra leve, suave, né? Então você precisa saber responder essa questão. E qual que é a diferença entre a sombra dura e a sombra suave? A sombra dura, ela é provocada por uma luz dura e a sombra suave por uma luz suave. E o que seria isso? Uma luz dura é quando a luz ela vem direto, ela incide direto no sujeito ou no objeto que ela está iluminando, sem nenhum tipo de difusor, sem nenhum tipo de elemento que pode deixar ela mais suave. E quando eu digo sombra dura, é quando você consegue ver exatamente quando a sombra começa e quando ela termina, né? Que nem no exemplo que eu estou mostrando aí na tela. Já a luz suave é o oposto, ou seja, imagina que você coloca um desfoque na linha de divisão da sombra. Então ela vai ficar mais suave ali, ela vai espalhar pelo rosto ou pelo objeto que você está filmando. E assim como a gente comentou sobre o high key ou low key, a mesma coisa acontece com sombra dura ou sombra suave na questão de dramaticidade. Se você quer uma cena mais dramática, mais pesada, você traz uma sombra dura. Se você quer uma cena mais leve, mais tranquila, você traz uma sombra suave. Um exemplo de sombra suave que você vai entender é a famosa Golden Hour, né? Quando o sol está se pondo, ele está nascendo, ele traz uma sombra suave natural para o seu rosto ou para o que você está fotografando, e isso causa uma imagem mais bonita. Além de trazer a questão da cor mais amarelada, né? Mais forte ali. E agora a gente já entra no tópico C, que é a temperatura de cor, e esse é muito importante. É uma maneira de a gente definir entre mais quente ou mais frio, que é mais amarelo ou mais azul. E a temperatura de cor, se você for ver na sua câmera, né, geralmente ela está com um casinho do lado. E esse casinho significa Kelvin, que é uma medida, né, que a gente usa, uma medida física, para a gente conseguir definir se ela está mais quente ou ela está mais fria. Isso também é algo muito importante você definir na hora que você for fazer o seu prompt, a sua cena, no seu briefing, né, inicial. Então você pega lá no seu roteiro e você fala, essa cena ela vai ser mais alegre. Então ela tende a ter cores mais quentes. O inverno não traz um sentimento de tristeza, justamente por ele ser frio. E por ele ser frio, ele é azul. Olha só,
Agora as coisas começam a fazer sentido. Mas é assim, então cores quentes, mais amareladas, alegria, cores frias, mais azuis e mais tristeza. Inclusive, se você for reparar nos divertidamente, é exatamente isso que eles representam. E lá no código JSON também que eu disponibilizo, isso aí está na parte chamada Color Palette. Lá você pode colocar, eu quero uma cor mais fria, eu quero uma cor mais quente. Ele já vai entender isso, né? Ou eu quero até X Kelvin, quero os 4700 Kelvin, né? É esse tipo de coisa, ele já vai conseguir balancear ali na geração de imagem mais parecido com o que você quer. E vamos para o nosso último tópico, lentes, milimetragem de lentes. É importante a gente saber a diferença que tem entre cada milimetragem de lente que a gente pode usar por aí e ver por aí. As 3 milimetragens que você tem que entender, que você tem que conhecer. 18 milímetros é uma imagem geralmente mais aberta, a gente usa para planos gerais, por exemplo, né, que eu comentei, esse tipo de coisa. A gente tem a 30 milímetros, usado em plano americano, usado em primeiro plano, close também, né, esse tipo de coisa. Apesar de que a próxima milimetragem, que é 50 milímetros, também é muito usada em close, planos detalhes, que é 50 milímetros, ela já é mais fechada. Que esses 3 são as mais utilizadas, as mais comuns por aí. Existe também 200 milímetros, existe 700 milímetros, né? Existem muitas milimetragens que você pode explorar. Só que para você que está começando, eu aconselharia conhecer de verdade essas 3. Você consegue fazer infinitas coisas já com essas 3 milimetragens que eu te passei. E assim a gente chega no terceiro pilar do vídeo. Parabéns se você está até aqui. É o pilar de movimento de câmera. Então, o que a gente pode pedir para a câmera para ela fazer que ela vai entender exatamente o que a gente está querendo. O primeiro deles é conhecido como Dolly In ou Dolly Out. Esse movimento não é nada mais, nada menos do que se aproximar com a câmera ou se afastar com a câmera. E muita gente acaba confundindo esse movimento com o nome de zoom, só que não é a mesma coisa. O zoom in e o zoom out não é quando você movimenta a câmera para frente e para trás. É quando você mexe na milimetragem da lente e a lente dá esse zoom e vai para frente ou dá esse zoom e vem para trás. Por que eu digo isso? Porque é diferente o efeito que isso causa na cena. O efeito do dolly, ele causa um efeito chamado paralaxe. Quando você se movimenta para frente com o objeto parado, o que está no fundo ele não se movimenta tanto quanto o objeto que está na sua frente. Fica visível a distância entre os elementos que estão na tela. Enquanto quando você dá o zoom, você movimenta muito mais essa questão de perspectiva entre o objeto e o fundo, você movimenta tudo junto, né? Você não causa esse efeito paralaxe, que nem quando você faz o dolly in ou o dolly out. E aproveitando que eu estou falando de dolly e zoom, existe um efeito chamado dolly zoom, que é exatamente quando você faz o dolly junto com o movimento do zoom da câmera. Então você pode fazer o dolly in e o zoom out, ou seja, você já está com o zoom no personagem, e aí você movimenta a câmera para frente e você vai tirando o zoom. Isso causa um efeito diferente de quando você faz o dolly out e o zoom in. Ou seja, o oposto, você está próximo do personagem, com o zoom totalmente retirado da lente, né, na mínima milimetragem ali, por exemplo, da lente. E aí você vai indo para longe do personagem e você vai dando zoom nele. Nosso segundo tópico é chamado de pan e tilt. O que é pan e tilt? É quando você movimenta a câmera em sentido de não, ou seja, o pan, ou quando você movimenta a câmera em sentido de sim, ou seja, o tilt. O pan é legal de fazer quando você vai acompanhar um personagem, por exemplo, na cena. Então o personagem está passando e aí você faz o panzinho ali junto com ele. Ou quando você quer mostrar algo, né, que não está visível, você vai indo aos pouquinhos e mostrando. E o tilt ele também é feito para mostrar ou a estrutura de um prédio ou algo assim. Como ele é vertical, né, ele funciona melhor para elementos que são mais altos. A gente tem também chamada Steadicam Follow Shot, que é quando você segue algum personagem com uma câmera bem estabilizada. Quase não há movimento de tremor na câmera, você vê muita fluidez nela no andar. Quando você acompanha um personagem ou tem um movimento na cena assim, que a câmera não treme, né, e tem muita variação ali de ângulos e tudo mais, geralmente é um Steadicam Follow Shot, algo do tipo. Que é diferente do próximo, que é handheld, ou seja, é aquele estilo mais câmera na mão, literalmente a tradução, inclusive. Que é quando a gente sente a câmera tremendo, a câmera mais instável, isso causa até uma sensação mais de caos, mais de confusão, mais de ação, né? Então tem muitas cenas de ação que são handheld, justamente pra gente mergulhar na cena e
e se sentir ali no meio. E para a parte de geração de vídeo de IA, isso ajuda muito a tirar aquela perfeiçãozinha que ela gera na parte de vou gerar uma imagem perfeita, sem nenhum tremor, totalmente estabilizada. Então a handheld também ela pode ajudar a causar um pouco de tremor ali. Em toda essa parte que eu falei de movimento do terceiro pilar, você pode encontrar em Camera Movement no JSON. Lá você pode colocar, por exemplo, eu quero um handheld com dolly in. Então ele já vai entender, então beleza, vai a câmera na mão e vai se aproximar da pessoa. Ele vai conseguir traduzir isso de uma forma mais específica. Por exemplo, se você colocar só, eu quero que a câmera se aproxime da pessoa, ele não vai entender que é handheld, ele não vai entender que é estabilizado. Pronto, agora você já sabe os pilares mais básicos, mais úteis que você pode utilizar aí na geração de seus vídeos com IA ou na produção de seus vídeos também, né? Isso vai com certeza ajudar muito. E claro que se você for usar isso para gerar IA, não pense que só isso vai bastar. A IA ainda é um modelo que está crescendo muito o desenvolvimento e tudo mais. Com certeza você vai ter que gerar algumas vezes para alcançar esses resultados. Mas com isso, eu tenho certeza também que você já tem um norte, você já sabe o porquê que o vídeo está ruim, o porquê que o vídeo está bom. Você já consegue discernir que nem um mestre cuca com um bolo, né? Esse vídeo ele tem um handheld aqui, hein? Ele tem uma câmera na mão. Ou, nossa, essa luz aqui ela tá bem dura, né? Ela tá bem dividindo bem no rosto da pessoa, né? Metade do rosto está escuro, metade do rosto está claro. E você consegue entender até melhor o que aquele diretor, o que aquela pessoa quis passar de sentimento naquela cena, não sendo só uma cena, né, aleatória porque ficou bonita, mas não, teve um porquê daquela luz daquela maneira, tem um porquê daquele take ter sido filmado daquela forma. E se você quer ter acesso ainda a tudo isso que eu falei aqui, de luz, câmera, lente, meu Deus do céu, é muita coisa, eu preparei um material para você, é só você baixar aí na descrição, acessa o link aí, você baixa ele de graça. E você consegue também já revisar sempre quando você precisar. Junto com o código JSON ali, você deixa os dois PDFs abertos, você já vai conseguindo aprimorar melhor seu prompt, discernir melhor ali o que você coloca ou não, saber o que você pode alterar dentro do prompt gerado mesmo, para você ter uma qualidade de vídeo ainda melhor. E se você não viu ainda, vou deixar aqui na esquerda o nosso filme que a gente produziu do Tiny Studios, Uma Casa para Cinderela. Assista lá e tenta identificar algumas coisas que eu falei aí, como, nossa, esse é um plano de sequência, esse é o plano de sequência que ele falou? Nossa, que legal, tá lá mesmo. Ou, esse é o ângulo zenital que ele falou que ele gosta, ou esse é um plano detalhe. Tem muitas curiosidades lá que eu tenho certeza que a gente ia gostar de falar para vocês. Alguma hora a gente compartilha também. E também vou deixar aqui o outro vídeo que eu lancei aqui um tempo atrás, falando sobre o código JSON, para você entender um pouquinho melhor o que ele é, como que ele funciona, por que ele é melhor ou não, né? Se você deveria aplicar ele ou não na produção de vídeos, quando aplicar. Espero você na próxima. Até mais.